irmãos, nós vamos para a exposição do capítulo de número 39. Nós vamos até o verso de número 31. Capítulo 39, do 1 ao 31. Nós vamos orar. Santo Deus, rogamos, Senhor, pelo teu favor, para que tuas instruções, ó Deus, nos cerquem, para que a tua lei, ó Deus, ela exponha a nossa pecaminosidade, nos sare, nos transforme segundo a tua vontade, Senhor. Fala-nos, ó Deus, com poder e autoridade. Troveja em nossos corações a tua voz, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Num mundo, irmãos, que adotou o evangelho alternativo, se é bonito, mostre mesmo. Falar de modéstia virou quase heresia social. A ideia de que o cristão deve parecer cristão é ofensiva, como se a salvação tivesse redimido a alma, mas deixado o guarda-roupa fora do alcance da graça. A reação com relação ao assunto costuma ser imediata: irritação, defesa apaixonada, tratados teológicos sobre cultura. Tudo isso para fugir de um fato muito simples: a roupa fala. Antes da boca abrir, o sermão, ele já foi pregado. Silencioso, visual e bastante claro. Ninguém, por exemplo, confunde roupa de casamento com roupa de velório. Ninguém vai ao fórum de bermuda achando que o juiz vai considerar uma expressão cultural. Uniforme identifica função, toga identifica autoridade, farda identifica lealdade. Agora, curiosamente, só quando o assunto é santidade descobrimos que, de repente, tecido virou neutro. Portanto, irmãos, o que vestimos comunica algo. Então, a pergunta não é se comunica, é o que comunica. No fim, você queira ou não, nossas roupas dizem muito sobre nossos valores, inevitavelmente revelam a quem pertencemos e a quem realmente servimos. O texto que temos diante de nós, irmãos, nos desafia justamente a refletir sobre essas questões, pois é um texto totalmente dedicado às vestes sacerdotais. É o assunto do capítulo 39, na sua primeira parte. E como já sabemos, uma vez que o conteúdo que ouviremos foi detalhado no capítulo 28, tudo foi meticulosamente ordenado por Deus. Nada, não havia um fio, uma pedra, um ponto na costura que não estivesse orientados pela direção divina. Claro, irmãos, por quê? Porque, como em todo o tabernáculo, cada detalhe comunicava verdades espirituais profundas que Israel estava aprendendo. Então, quem se vestia, não se vestia para si mesmo. Era Deus ensinando por meio de tecidos, cores e símbolos quem Ele é e como deve ser aquele que o serve. À luz disso, irmãos, o tema de hoje não poderia ser diferente. Somos sacerdotes de Deus. E vamos aprender, irmãos, que em Cristo nós somos feitos sacerdotes. Lemos agora em Pedro,
Por isso, toda a nossa vida deve comunicar que servimos ao Deus Santo. É isso que nós veremos na exposição do texto. E é para ele que nós vamos agora. Bom, o capítulo trata sobre as vestes sacerdotais, e o ofício sacerdotal de Arão automaticamente exige-se vestes apropriadas para que ele oficie no templo. Então veja o verso 1, lembrando que esse capítulo ele foi exposto no capítulo 28, tá bom? Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, observamos que aqui, de fato, nós estamos adentrando agora no momento em que o povo está fazendo as vestes sacerdotais. E os detalhes, irmãos, do material empregado, linho fino, bordado com fios azul, púrpura e carmesim, querem justamente chamar a atenção que é aquilo que o Senhor já havia ordenado. O fato importante é, todo esse material mostrava que havia uma relação das vestes com o tabernáculo. Era o mesmo material. Isso criava, irmãos, uma ligação visual. Quando o sacerdote vestido estava, conectava visualmente o sacerdote, o sumo sacerdote, ao tabernáculo. Tramp Longman, ele chega a dizer o seguinte: esse sacerdote ou sumo sacerdote pode ser chamado de mini tabernáculo, quase como se fosse parte da própria estrutura do santuário. Ou seja, ele mostrava o pertencimento a. E esse sacerdote, irmãos, com essas vestes que conectavam ao tabernáculo, ele tinha alguns detalhes em suas roupas importantes, que é o que o texto vai descrever, mostrando que eles estavam fazendo aquilo que o Senhor havia ordenado. Então, haviam 4 itens principais no guarda-roupa de Arão: a estola, o peitoral, a túnica e o turbante. Não é novidade nenhuma, irmãos, porque nós já vimos na exposição do capítulo 28, mas é importante observar que a forma como eles foram confeccionados, alguns detalhes aqui, eles têm muito a nos ensinar. E óbvio, irmãos, nós não vamos aqui sobrecarregar a mente com todos os detalhes técnicos. Então, caso você queira conhecer todos os detalhes, você tem que ir para o capítulo 28, porque nem todas as informações estão aqui, porque justamente o capítulo 39, ele tem um outro objetivo. Então, os detalhes você vai encontrar mesmo no capítulo 28. Então, caso você queira lembrar alguma minúcia, você vai ter que recorrer a essa exposição. E aqui nós vamos somente nos deter ao ponto central, ao elemento fundamental. Isso a partir, óbvio, do primeiro item, que é a estola sacerdotal. Veja o verso número 2 ao verso número 5. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então observem, irmãos, o primeiro item que aqui está descrito por Moisés
é justamente a estola. O que é que nós podemos lembrar em todos esses detalhes? Veja os elementos importantes, né, os itens que mostram que essa estrutura das vestes sacerdotais ela está totalmente ligada ao tabernáculo. Mas aqui, irmãos, nós precisamos ver, no modo geral, o que a estola ela nos transmite em termos de imagem. Ela era como se fosse um colete sem mangas, que era preso por duas ombreiras, e essas ombreiras, ou seja, toda essa estrutura, ela se somava àquilo que havia de importante, que está no verso 6 e no verso 7. Veja, também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz o sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. As duas pedras, irmãos, fixadas nelas, conforme você vai ver lá em Êxodo 28, representam as 12 tribos de Israel. O que significava? Ele tinha uma estola, e essa estola ela tinha alguns ornamentos, e aqui o texto descreve que ele tinha duas pedras que eram fixadas nelas, e essas pedras elas representavam as tribos de Israel. O que significava? O sacerdote ele precisava entender que quando ele ministrava no tabernáculo, ele com essas pedras nos ombros, ele carregava o povo de Deus sobre os ombros. Ou seja, o sacerdote ele tinha que entender que tudo que ele fazia ali, ele fazia representando a nação. Ele não estava ali representando somente ele mesmo, mas havia uma representação do povo. Por isso que ele carregava o povo, o nome do povo sobre os ombros. Então, todas as vezes que ele entrava no tabernáculo com esse colete e essas pedras, significava que ele estava adentrando ali como representante do povo, conduzindo o povo diante de Deus. Mas não somente a estola sacerdotal, mas ele também carregava o peitoral. Veja o verso 8 a 14. Ele diz: fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento, de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. Era a quarta ordem, e a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas em forma de sinete, cada um com o seu nome para as 12 tribos. O texto está nos mostrando, irmãos, que há mais um item. Esse item, vocês devem lembrar, o peitoral, ele foi descrito no capítulo 28 como sendo aquele que é o peitoral do juízo, que era o meio pelo qual Deus se comunicava com o seu povo através de 2 pedras, Urim e Tumim. Por isso que ele era chamado de peitoral de juízo. E assim como a estola, as suas pedras, estavam também uma representação do povo de Deus. 12 pedras preciosas e semi-preciosas, que cada uma gravava o nome de uma tribo. Então, visualizem, nos ombros de Israel estava quando o sacerdote ia oficiar
no templo, ele carregava o povo nos ombros e também no seu peito havia também pedras que estavam ali gravadas os nomes das tribos de Israel. E esse peitoral, ele vem para ser preso, anexado à estola que nós vimos anteriormente. Veja o verso 15 ao verso 21. E fizeram para o peitoral correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fizeram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E para que, olha o detalhe, nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, o que é que ele está dizendo? O peitoral e a estola sacerdotal formavam um único item e comunicavam uma imagem poderosa, irmãos. Por quê? Porque figurava o sacerdote não somente trazendo Israel nos ombros, mas também carregando o povo de Deus no peito. Quando ele entrava, Israel não estava somente sobre os ombros dos sacerdotes, mas também estava sobre o peito deles. Ou seja, isso é uma forma de ensinar, irmãos, que ele carregava não apenas a responsabilidade do povo, mas também as necessidades. Ele não só carregava o povo nas costas, mas ele também carregava as responsabilidades, preocupações e as necessidades do povo. Então, esses 2 itens estão sendo descritos que juntos formam um único item, né? Ele vai oficiar com todos os seus detalhes, há uma relação dele com o tabernáculo e no seu trabalho ele carrega o povo de Deus nos ombros e no peito, carrega o povo de Deus nos ombros e também no peito. E também, irmãos, temos uma túnica que o Senhor ordenou e que eles também estão fazendo, que gera uma cobertura mais, em termos gerais, uma cobertura não tanto com tantos detalhes como encontramos na estola e no peitoral, mas ainda assim significativa. Veja verso 22 a 26, que diz: fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada como a abertura de uma gola para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha em uma romã, outra campainha e outra romã em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja, irmãos, também tem um significado aqui simbólico, porque o texto está mostrando que era uma cobertura tecida como peça única, né? Nós vimos que isso falava da integridade do sacerdote diante de Deus,
As romãs significava a fertilidade, a vida, a abundância. As pequenas campainhas de ouro garantiam a segurança do sacerdote. Deus disse que eles não poderiam oficiar, entrar no lugar santo sem essas campainhas. Caso ele entrasse, ele iria morrer. Então Deus está aqui, Moisés está registrando que o povo fez, como o Senhor havia ordenado. Mas o que chama a atenção está no verso 27 a 31, que fecha a primeira parte da nossa exposição do capítulo 39. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Notem, irmãos, o sumo sacerdote, a posição dele aqui, precisamos entender, ele havia sido consagrado para o santo serviço de Deus. Deus separa ele para isso. E as vestes, elas deveriam também refletir isso. Então, todos esses detalhes, todas essas informações, elas estão postas para nos mostrar esse elemento importante de que há uma relação do sacerdote com o tabernáculo e que cada detalhe deveria comunicar algo. É óbvio que, em termos de hermenêutica, nós não podemos, por exemplo, dar significado ao que a Bíblia não dá. Então, existem muitas coisas que são simplesmente conjecturas, mas não existe nenhum amparo bíblico, nenhuma relação neotestamentária em termos de conexão para que a gente chegue a algumas conclusões. Mas não podemos esquecer se, embora o todo, tudo possa apontar para alguma coisa, mas há muita coisa apontando para realidades espirituais. Então, a riqueza de detalhes, por vezes, nós não podemos perder de vista. E nesse aspecto aqui, irmãos, toda essa riqueza de informações, ela não objetiva chamar a atenção para os detalhes, mas para essa relação existente entre aquele que vai oficiar no tabernáculo de Deus e a sua relação com o tabernáculo. Então, nós estamos diante de uma situação em que Deus está vestindo um homem que ele separa, ou homens que ele separa, que vai oficiar. E um dos aspectos, irmãos, importantes nesse processo é que a santidade, ela deveria ser também um dos atributos do sumo sacerdote. Então, todo esse elemento revela a sua posição singular diante de Deus. E aqui, irmãos, no caso Arão, a gente não pode perder de vista uma coisa. Arão foi o líder que conduziu Israel ao bezerro de ouro. Então, Arão agora, ele vai receber do Senhor essas vestes que vai colocá-lo em conexão com o tabernáculo. Então, ele deveria entender o peso daquilo ali. Por quê? Porque, ao contrário do que ele revelou quando liderou Israel, ele vai assumir uma posição em que ele deve entender que a sua aparência vai comunicar verdades gloriosas. Que objetivo? Honrar a Deus. E ele precisa entender isso. Então, quando registra-se que ele carrega na testa santidade,
ao Senhor, então ele deve entender a seriedade desta verdade. Ele deve impregná-la em sua alma para oficiar. O povo vê, ele vê que há uma relação visual, mas também espiritual, e há uma devida importância do seu papel dentro dessa estrutura do tabernáculo. Então, irmãos, ele está tendo uma posição aqui muito privilegiada diante do povo, uma aparência gloriosa, e só que a gente sabe que, apesar de todos esses alertas, uma coisa é certa: Arão, ele não era um sumo sacerdote perfeito. Embora ele vá incorporar sua posição, todo esse aparato não quer em nenhum momento descrever que Deus está levantando um homem perfeito, embora ele se vestirá de forma gloriosa. Por quê, irmãos? Primeiro, porque ele estava sujeito à morte, então, quando ele morresse, outro precisava assumir o seu lugar, para que a casa de Deus continuasse com homens oficiando, oferecendo sacrifícios. A segunda coisa, ele também era pecador, então o próprio testemunho dele já mostra as suas imperfeições, porque ele anteriormente conduziu o povo ao bezerro de ouro, e um erro agora poderia trazer danos sérios a Israel. Mas o maior problema não era apenas a morte ou a possibilidade de falha. Ele era em si mesmo pecador. As vestes, com sua riqueza de detalhes, elas não o tornavam santo. Tanto é que, embora com toda a glória, ele teria que oferecer expiação pelos seus próprios pecados, assim como oferecia pelos pecados do povo. Então, mesmo vestido de glória, ele continuava sendo um homem necessitado de graça. Então, com todo aquele aparato, com toda a glória, com todo o ouro, com toda a beleza, ainda assim, ali incorporava um homem pecador, um homem falho, um homem que carecia da graça de Deus. Então, uma coisa é certa: um dos aspectos, um dos elementos que o sacerdote vai apontar é justamente, irmãos, toda essa carga simbólica, ela vai apontar para algo maior, que é Cristo. O autor aos Hebreus faz essa relação, conectando Cristo a ser o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, diante de um Arão imperfeito, de um Arão limitado, pecador, embora vestido de glória, sua função, ela está posta para apontar um sumo sacerdote maior, que o autor aos Hebreus diz que é Cristo. E a defesa do autor aos Hebreus é clara. Se você lê o autor aos Hebreus, capítulo 4, capítulo 10, você vai ver que um dos argumentos é: Cristo é superior a Arão. Então não é somente superior a Moisés, mas é também superior a Arão, em todos os aspectos. Essa conexão que Hebreus faz, a riqueza de detalhes do autor aos Hebreus, é justamente justificar o seu argumento. Primeiro, o sumo sacerdote, ele servia num tabernáculo terreno. Então, enquanto o tabernáculo residisse neste mundo, ele oficiava ali, dentro do espaço e do tempo. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele se assenta à direita de Deus, à destra do trono da majestade dos céus, e o chama como ministro de um santuário sobre a casa de Deus, que o próprio Senhor erigiu, não o homem. Então, se Arão, ele servia num tabernáculo terreno,
o autor aos Hebreus vai dizer: Cristo é superior, porque o tabernáculo na qual ele oficia como sumo sacerdote está nos céus, assentado à direita de Deus. Ou seja, ele é o sacerdote, ele tinha um peso do povo nos ombros, ele carregava as necessidades do povo no coração, mas tudo isso de forma imperfeita. Ele, quando adentrava, ele não somente carregava o povo, ele carregava a si mesmo. Ele não somente levava o povo no peito, mas ele levava a si mesmo. O autor aos Hebreus vai nos mostrar, endossando aquilo que o próprio Cristo já havia falado, que Cristo carregou os nossos pecados e tomou sobre si as nossas dores, que Cristo nos levou nos seus ombros. O autor aos Hebreus vai dizer: de tal forma que Arão era imperfeito, mas ele se compadece de nossas fraquezas. Ele não apenas nos representa, ele não apenas nos leva em seus ombros, mas nos leva no seu coração, e por isso ele nos ama, intercede por nós. O autor aos Hebreus também vai dizer que Arão era pecador. Arão tinha que oferecer sacrifícios repetitivos por ele e pelo povo. E o autor aos Hebreus vai dizer: não, ele é Cristo, o sacerdote eterno, sem pecado. Seu sacrifício é infinitamente superior. E outra coisa, Arão oferecia de animais. Ele diz no capítulo 9 em Hebreus: Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Então ele diz: olha, diferente de Arão, Cristo foi sacerdote e sacrifício. Ele se ofereceu, ele se ofertou ao Senhor. Para quê? Para redimir pecadores, para redimir o seu povo. Então notem, irmãos, Arão, com toda essa pompa, a princípio apontava para o sumo sacerdote perfeito. Aquilo que Arão, devido à sua limitação, não poderia exercer com fidelidade, Cristo viria para fazer plenamente, perfeitamente pelo seu povo. Algo que Arão estava apontando. O que isso nos ensina, irmãos, é óbvio. Nossa esperança, ela está em Cristo, nosso perfeito e sumo sacerdote. Isso significa, irmãos, que nós podemos descansar. Nossa salvação, ela não depende da nossa constância, mas da intercessão dele. Não depende da nossa perfeição, mas da perfeição de seu sacrifício. Ele já entrou no Santo dos Santos, no lar celestial, e ele permanece ali, rogando pelo seu povo de forma perfeita. Isto, irmãos, o autor aos Hebreus faz para lançar sobre os seus ouvintes o que não acontecia por vezes no coração de Israel. Um homem imperfeito, irmãos, que não conseguisse cumprir, atingir a forma, a ordem do Senhor, ele poderia trazer prejuízo sobre o povo. O autor aos Hebreus quer dizer que nós precisamos confiar nele. Por quê? Porque ele cumpre tudo perfeitamente. Então, quando nós pecamos, nós não precisamos fugir de Deus como se não tivéssemos mais acesso. O autor aos Hebreus quer nos chamar a atenção: nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Ele não ignora o nosso pecado, mas já pagou toda a nossa dívida. Nós podemos nos aproximar com arrependimento sincero, certos de que haverá graça suficiente para nos assistir. Isso significa, irmãos, que nós devemos perseverar. A consciência pode nos acusar por vezes, o mundo pode nos pressionar, nossas fraquezas podem desanimar, mas Cristo vive para interceder por nós de forma perfeita. Ele não nos carrega apenas nos ombros, Ele nos sustenta até
o fim. Por isso, irmãos, quando caímos, quando você cair, volte-se para Cristo. Quando se sentir fraco, confie em Cristo. Quando a caminhada parecer difícil, persevere em Cristo. Por quê? Porque nossa salvação está segura nele, não em nós mesmos. Arão, ele vem nos ensinar, nos instruir, nos mostrar que nós precisamos confiar em algo superior. Nós precisamos confiar em Cristo, que é lá onde a salvação ela está segura. Agora, não somente isso, irmãos, né? Todo esse aparato em cima de um homem não tinha unicamente objetivo de apontar para Cristo, mas outras verdades são importantes. O autor aos Hebreus, irmãos, ele vai dizer que agora, uma vez que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, ele agora vai capacitar o seu povo, por mais injusto, pecador que o povo seja, assim como Arão era pecador, ele vai capacitar o seu povo para servir ao Deus Santo. Em outras palavras, tanto o autor aos Hebreus, como outros autores do Novo Testamento, nos mostram que Jesus ele se torna sacerdote para que nós também nos tornemos sacerdotes de Deus. Por isso que o Novo Testamento ele descreve a igreja como sendo um sacerdócio santo e real, como nós vimos no capítulo 2 de Pedro, o verso 4, endossado no verso de número 9. Isto é, toda pessoa que crê em Cristo é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando nós vemos o sacerdote em todo o seu esplendor, nós não estamos vendo somente Cristo, mas também estamos vendo a nós mesmos. Estamos também vendo a nossa posição na casa de Deus. Também estamos vendo o nosso serviço na casa de Deus. Por exemplo, primeiro, o sacerdote, ele intercede por si mesmo e pelos outros. O que é que a Bíblia diz? Nós oramos por nós e uns pelos outros. Oramos pelas nossas próprias necessidades e oramos pelas necessidades dos outros. Oramos pelos reis, oramos pelas autoridades, oramos pela cidade, pelos vizinhos, pelos irmãos de uma forma geral, pelos familiares, pelos missionários. Isto é próprio, é imputado no cristão o papel de intercessor, não como romanismo, mas é imputado sobre o cristão o dever de orar por ele mesmo e pelos outros. Somos sacerdotes de Deus. Também, irmãos, como sacerdotes, oferecemos sacrifícios. Veja a linguagem pactual de Paulo. Qual sacrifício? Cordeiro? Bode? Animais? Aves? Paulo diz, não, você foi chamado agora, como Cristo oferece a si mesmo como sacrifício, sendo ele um sacerdote, agora você vai fazer igual a Cristo. Você vai oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim como Cristo, sumo sacerdote, oferece o seu próprio corpo como libação para o nosso pecado, assim você, Paulo diz, diante de tão grande salvação, diante da glória da salvação,
porque Paulo está aplicando no capítulo 12 com relação à história da redenção sendo contada nos 11 primeiros capítulos. Paulo está dizendo, agora faça como Cristo. Pegue você como sacerdote o seu próprio corpo e se ofereça como santo e agradável a Deus. Então Paulo está dizendo, sua vida não vai se limitar ao culto público, às reuniões, mas vai ser uma vida inteira dedicada ao Senhor. Vamos servir ao Senhor agora com tudo que somos e vamos fazer tudo para agradá-lo, uma vez que o sacrifício visa agradar ao Senhor. Então agora nós vamos nos sacrificar, nós nos colocaremos à mesa para morrermos, sermos decapitados, cortados, sangrados, para sermos agradáveis a Ele. Mas para cumprir, irmãos, nossas responsabilidades, é indispensável santidade. Nosso chamado exige uma vida separada para Deus. Somos chamados a sermos santos na rotina diária. Estamos estudando aqui na terça-feira, por exemplo, não podemos desperdiçar o nosso tempo. Somos chamados a sermos santos nos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas obras. Nós devemos rejeitar aquilo que é impuro. Você nota como é impressionante o Novo Testamento? Você é aquela questão, ler sem reflexão, cantar sem reflexão. Se você observar, os autores sagrados, eles usam geralmente um argumento bem importante. Ele conta o que Deus fez e diz qual é a resposta diante dos feitos de Deus. Ele diz, olha, Deus te salvou, Deus te regenerou, Deus te lavou. Agora não vivam segundo as paixões do mundo, né? Ou seja, é uma exigência natural de Deus sermos santos nas palavras, administrar o tempo, viver a vida para glorificá-lo, evitar o orgulho, a manipulação. Nós somos chamados para sermos santos de uma forma geral em toda a nossa vida, praticando misericórdia, perseverando na pureza. O próprio Pedro, no primeiro capítulo, ele chega a dizer, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo procedimento. É isso, irmãos. O sacerdócio de Arão fala sobre nós. Agora a pergunta é, estamos exercendo esse sacerdócio? Estamos exercendo esse sacerdócio? Temos negligenciado a oração, por exemplo. Oramos pouco. Oramos sem constância. Muitas vezes, oramos apenas por necessidades imediatas e quase nunca intercedemos de forma perseverante por outros. Deixamos de clamar por nossa cidade, por nossos irmãos, pelos missionários, pelos que sofrem. Nossa intercessão, irmãos, é frágil, fraca, vazia, pequena, distraída. A gente nem gosta de vir para a reunião de oração. A gente até tem vergonha de orar. Como se os outros, nossas orações fossem para os outros. Enquanto o sacerdote carregava o povo nos ombros e no coração, nós, porém, mal carregamos nomes em nossas orações. Paulo dizia muitas vezes em sua carta, agradeça as orações dos santos. Agradeço pelas orações que foram feitas ao meu favor, que Deus me livrou, ouviu, atendeu. Além disso, irmãos, nossa vida muitas vezes contradiz nossa identidade.
Em vez de sacrifícios vivos, nós oferecemos concessões diárias ao pecado. Nós toleramos pensamentos impuros, alimentamos ressentimentos, cultivamos orgulho, ficamos justificando o pecado. E isso começa a se refletir até externamente. Nossas escolhas, inclusive a forma de nos vestir, muitas vezes pregam uma mensagem oposta àquilo que professamos. Se as vestes do sumo sacerdote proclamavam santidade ao Senhor, o que as nossas atitudes, roupas e prioridades estão proclamando? Eu me pergunto, o que um biquíni prega? O que um biquíni prega? O que uma mulher vestida a vácuo prega? O que um busto exposto prega? O que o corpo exposto prega? Isso não é cultural, não, é santidade. A casa de Deus não é casa de prostituição, não. É casa de mulheres santas, de homens santos. O problema é que quando essas coisas elas são tratadas, elas nos ofendem, porque nós não vivemos como sacerdotes da casa de Deus. Nós vivemos como membros do mundo. Então, é mais do que natural. É mais do que normal ver uma mulher na internet, crente, defendendo o biquíni e acusando aquela que é contra de legalista. Que mundo distorcido, irmãos. Que mundo distorcido. Mas as nossas vestes comunicam também. Não é interessante? Deus poderia ter dito a Arão, ou não ter se preocupado com toda a pompa de suas vestes, mas Deus se preocupou até com as vestes de quem oficiava no templo. No estudo dominical, a gente falou sobre por que nos vestimos de um jeito de manhã e à noite nos vestimos de outro jeito. Porque quando é culto de Santa Ceia, todo mundo vem bem vestido. Quando não é culto de Santa Ceia, algumas pessoas vêm mal amanhadas. E aí alguém comentou no vídeo e pediu alguma explicação e me fez uma pergunta. Então, qual é a roupa ideal, pastor, para ir para o culto de manhã e de noite? Eu coloquei assim: você vai ter um encontro com Deus, como é que você deve se vestir? Pronto. Como é que você se veste? Deus marcou um encontro com você, você vai encontrá-lo. Como é que você vai se vestir? Vestes, irmãos, comunicam e também mostram se somos santos. Não tem esse negócio de Deus conhece meu coração, não. Ah, Deus conhece meu coração, eu posso andar com meu corpo lá de fora. Deus conhece. Não. Precisamos prestar atenção nessas coisas. Toda a nossa vida deve refletir sacrifício vivo. Toda a nossa vida. Mas a gente tem dificuldade. Assim como os homens, irmãos, também, né? A cada dia eu tenho sido mais convencido, quando estudo de modéstia, sobre calças apertadas. Não é modéstia cristã. Homem também sensualiza. Homem também sensualiza. E muitas vezes nós estamos preocupados com as mulheres e esquecemos os homens. Né? Homens sensualizam também. E muitas vezes nós vemos homens
crentes da igreja expondo seus corpos em fotos, em selfies, em praias e etc., em academias. A pergunta é: aquelas imagens promovem santidade ao Senhor? O que é que eu estou pregando com aquilo? O que é que um homem todo apertado quer comunicar à sociedade? Santidade não é. Não é. Então, irmãos, não é sobre Cristo somente, é sobre nós. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Nossa vida deve ser vivida para a glória dele. Temos vivido? Temos vivido. Por outro lado, irmãos, para finalizar, mesmo que fôssemos em certo sentido santos, quase perfeitos, nós não somos como deveríamos ser. Todos os dias nós pecamos contra Deus. Palavras, ações, pensamentos, todos os dias temos uma mancha que nos mostra que nós ainda temos uma sujeira. Então, como é que ainda podemos falar em Deus nos aceitar se não somos perfeitos? E aí, irmãos, vem, Deus não nos aceita porque nós somos perfeitamente santos, mas porque Cristo é santo. Então, em servi-lo, vamos tropeçar. Em servi-lo, nós vamos falhar. E quando falhamos, encontramos um sacerdote perfeito. Nós somos como Arão, imperfeitos. Precisamos de sacrifícios que sejam oferecidos por nós e pelos outros. Por quê? Porque vamos falhar. Mas, assim como Arão, confiamos nele para sermos revestidos de sua justiça. Por quê? Porque não entramos na presença de Deus com as nossas roupas sujas pelo nosso pecado, mas somos aceitos porque Deus nos vestiu com a perfeição de seu Filho. Então, quando falhamos, encontramos em Cristo aquilo que precisamos para não ofender a Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, irmãos, finalizando: não é hora de fingir santidade, é hora de correr para Cristo. Não é hora de confiar em aparência externa, porque para que a gente também não chegue à conclusão, está vendo? Ela não se veste muito bem, não parece ser crente. Eu não, eu sou muito crente. Olha a minha modéstia. Então ela acaba confiando na redenção em sua própria modéstia, mas a sua modéstia ainda tem água sanitária do pecado. Seu tecido ainda tem, ainda assim, manchas, nodas do pecado. Por isso, é preciso ir a Cristo. É preciso ir a Deus, mas vestidos de Cristo. E depender de sua justiça, porque aí sim, vestidos dele, nós receberemos a graça dele para todo sempre. Lembre-se da igreja do Apocalipse. Jesus disse: você está bem vestida, você parece que é modéstia. Agora você precisa vestir-se de mim, das minhas vestes. Essa é a que precisamos, irmãos. Então que nossa vida seja vivida
de fato, como verdadeiros sacerdotes. Porque ainda que falharmos, irmãos, seremos vestidos da justiça eterna um dia, perfeita, para a glória do nome do Senhor. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, por tudo que ouvimos. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos, de fato, ó Deus, nos dirija para sermos, Senhor, de fato, aqueles que o Senhor requer de nós, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém.